hoje. Eu deixei aí na tela para vocês, compartilhei essa tela que está dizendo assim, que são os números racionais na forma de fração. O que significa isso? Existem alguns números que a gente pode representar na forma de fração. Não são todos os números, tá? Mas alguns a gente pode representar na forma de fração. Vocês já estudaram lá no 6º ano, né? Que é aquela representação numérica que mostra para a gente uma parte de um todo. Então, é um número que representa uma parte, né, de algum inteiro. No desenho aí, né, clássico, esse desenho, esse exemplo da pizza. Então, a gente tem aí essa pizza dividida em 6 partes, né, 6 partes iguais, e representar uma fatia da pizza através da fração 1/6, ou seja, é um pedaço, né, uma parte no meio de 6 aí dessa pizza, tá certo? Então, fala de números racionais, né, na forma de fração, é exatamente isso que a gente está querendo dizer, tá certo? Bom, mas nem todo número racional, ele é escrito na forma de fração. Tem alguns exemplos aí que aqui a apostila traz para vocês, ó, o mais 3, o menos 1/3, o 4,50, o 0,3333, isso daí é exemplos de números racionais, ou seja, de números que a gente representa na forma de fração, tá? Mas todo número, né, que se diz racional, ele tem que estar lá na forma de fração? Não, nem todo número vai estar desse jeito. E aí, para vocês aqui, quando vocês começam lá no 2º ano, vocês aprendem o conjunto dos números naturais. Então, 0, né, são os números positivos, começando do 0 e vai infinitamente. No 7º ano, vocês aprendem os inteiros, né, o conjunto dos números inteiros, que são aqueles números, aquele conjunto que tem os números positivos e os números negativos. No início, não, no primeiro bimestre, né, do 7º ano, são os números inteiros, que são aqueles negativos, tá? Onde entram os positivos e os negativos. Agora, no 2º bimestre, no último ano, vocês vão aprender os números racionais, que são esses números que a gente expressa através da fração. Mas nem somente, né, a fração a gente diz que é um número racional. E aí eu desenhei um negócio para vocês poderem entender. Então, aqui, ó, nesse centro do desenho, eu tenho esse N representando o conjunto dos números naturais. Então, aqui, repara que eu coloquei alguns deles, né, que é infinito, eu coloquei alguns deles, começando aí no 0, e somente os números positivos. Quando a gente aprende os números inteiros, né, que já é essa parte aqui em azul, é pela letra Z que a gente identifica esse conjunto, e no conjunto dos números, a gente tem todos os números positivos, e agora a gente tem os números negativos também. Então, tudo que está aqui, ó, representa o conjunto dos inteiros. Só esse é o dos naturais. Esse daqui, todos, já são os inteiros. E agora, no 2º bimestre, a gente vai aprender esse daqui, que são os racionais. Os racionais, ó, são todos esses números que a gente tem aqui. Tanto esses que eu escrevi aqui, né, em rosa, em lilás, quanto os que estão aqui dentro. E aí você vai perguntar para mim assim, mas vamos lá, o número 1 ou o mais 1, ele vai ser um número racional? Vai. Porque a gente pode representar, por exemplo, ó, o menos 1 pela fração menos 1 sobre 1. E vamos lembrar sempre que toda fração, ela é uma divisão, certo? Então, ó, o 1 dividido pelo vai ser igual a 1.
Então, menos 1 dividido por 1 é igual a menos 1. Então, aqui, ó, esse número, conseguindo representar através de uma fração. E assim, todos esses números que estão aqui, ó, eu também consigo representar através de uma fração, tá? No livro de vocês, na apostila de vocês, ele coloca aí alguns exemplos. E aí eu coloquei aqui também esses deles, né, que ele colocou aí para vocês. Então, a gente tem o número, ó, que é mais 3. O mais 3, ele também é um número racional? Ele também é um número racional, ó. O mais 3, ele está aqui dentro, né, ó. O mais 3, ele está aqui dentro, mas ele também está aqui e ele está aqui, tá certo? Então, todo mundo que está aqui, ó, na parte de dentro, pertence também aos números aqui de fora, tá? Então, o mais 3 de dentro, ele também é racional. Tá, mas como é que eu represento ele na forma de fração? 6 sobre 2. Ou seja, 6 dividido por 2 igual a 3. Ou eu poderia representar 3 sobre 1, né? Porque 3 dividido por 1 também é igual a 3, tá? Então, por isso que o 3 é um número racional. Aí, no outro exemplo, ele colocou aqui, ó, 4,50. 4,50 já é uma vírgula, mas também é um número racional, porque eu posso representar, ó, através da fração 45 sobre 10. Quando eu divido, né, 45 sobre 10, eu vou encontrar o 4,5, tá? E esse 4,5, 4,50 é a mesma coisa, tá? O zero que a gente escreve aqui ou não, né, o número é o mesmo, tá? E o último exemplo que eu coloquei, ó, o 0,33333, eu também posso representar uma fração, 3 sobre 9. Se vocês pegarem aí na calculadora, né, fizer a divisão do 3 pelo 9, vocês vão encontrar esse valor que está aqui, tá certo? Então, ó, a gente tem sempre que lembrar dessa representação aqui, ó, dos conjuntos numéricos que a gente tem até hoje. Então, lembra sempre, todo conjunto aqui fora, que estão aqui dentro, pertencem a quem está aqui do lado de fora. Então, ó, o menos 1 pertence ao racional. O 15, coloquei 15 aqui, o 15 pertence aos inteiros e pertence também aos racionais, tá certo? Diferente de quem está aqui do lado de fora, não pertence a quem está aqui dentro. Então, ó, o menos 1, ele pertence aos racionais, mas não pertence aos naturais. E a mesma coisa aqui, ó, o número 2 pertence aos racionais, mas não pertence aos inteiros e não pertence aos naturais, certo? A gente tem que pensar sempre nesse desenho aqui, nessa estrutura, porque fica mais fácil da gente entender esses números aí. O próximo conteúdo aí da apostila, ele fala sobre a localização na reta numérica desses números. E aí eu fiz um desenho também para vocês dessa reta numérica. Eu não lembro se não, mas eu acho que a gente fez isso sim quando a gente ainda estava lá no colégio, de representar, né, de localizar aqui na reta numérica os números. Então vamos lembrar, ó, a reta numérica é aquela reta, né, que a gente vai. Deixa eu tirar essa folha aqui rapidinho, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Ó, então a reta aqui vai ser a representação aqui, né, geométrica, aonde eu vou marcar centro o 0 e todo lado que está à direita, ó, que está aqui à direita, são os números positivos. Todo lado que está à esquerda, eu represento os números negativos. Então, se eu falasse assim para vocês, ó, nessa reta numérica que está aqui, eu quero que vocês localizem para mim o mais 2 e o menos 3. Aí vocês iam lá, né? A partir do 0, o mais 2
e depois, a partir do 0, o menos 3, eu estou escrevendo aqui, tá? Escrevi o mais 2, porque a partir do 0, eu estou contando 1 e 2, a partir do 0, eu estou contando menos 1, menos 2 e o menos 3. Localizei aqui. Mas se eu falar assim para vocês agora, ó, localiza para mim nessa reta numérica a fração 1 sobre 2. Como é que vocês fazem isso? Vocês sabem fazer isso? Leram lá na apostila como que a gente vai encontrar, ó, nessa reta numérica aqui, a localização dessa fração 1 sobre 2? Vocês entendem como que precisa ser feito isso daqui? Coloca para mim aí. Não, né? Vamos lá. Essa que é a parte aí que a gente já começa, né, a trabalhar com as operações nos números racionais. Toda vez que a gente tiver uma fração que a gente quiser localizar na reta ou fazer comparação, né, para saber se é um valor maior ou menor que o outro, a gente sempre vai dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo. Igual eu falei, ó, toda fração é uma divisão. Para assim, ó, fração sendo uma divisão, eu vou dividir o número, ó, o número que está em cima pelo número de baixo, tá? Então, lembra que fração é divisão. Quando eu divido 1 por 2, qual o valor que eu vou encontrar aí? Isso aí. A fração 1 sobre 2, foi a Maria Alice que colocou a resposta, né? Isso. A fração 1 sobre 2 é igual a 0,5. Tá? Então, quando eu faço a divisão, a fração 1 sobre 2, ou 1,5, é igual a 0,5. O 0,5, e aqui está positivo, né? Quando eu olho aqui na reta numérica, fica fácil de eu identificar aonde entra o 0,5 aqui. Agora fica um pouco mais fácil, né? Entre o 0 e esse primeiro espaço aqui, entre o número 1, existem os números decimais. Ou seja, tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até chegar no 1. Do 1 até o 2 tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até chegar lá no 2. Então, ó, o 0,5, é isso aí, Maria Alice. O 0,5, ele vai estar entre o 0, e eu acabei marcando errado. Vou colocar desse lado de cá. Ó, na verdade, o que eu pedi para vocês era a fração 1,5, né? E eu acabei marcando lá do outro lado, mas aí eu estou colocando aqui também, tá? Então, ó, 1,5, que é 0,5, ele vai ficar entre o 0 e o número 1. Então, exatamente aqui no meio. Aí, só para complementar com o errado aqui, né? Se eu quisesse marcar o menos 0,5, eu faria a mesma coisa, só que do lado negativo. Entre o 0 e o menos 1, eu marcaria ali o menos 1, ou seja, o menos 0,5, tá certo? Então, dessa maneira aqui, ó, é que a gente vai localizar o número racional, tá? O número aqui na forma de fração, numa reta numérica. O que que importa isso? A gente saber se o número é maior ou menor que o outro, né? A gente fazia aí comparação com esses números. Porque quando a gente tem um número inteiro ou um número com vírgula, fica fácil da gente identificar. Se eu falo assim, eu tenho R$3,90 e o meu irmão tem R$4,20. 3,90 e 4,20, eu consigo comparar para saber quem tem o maior valor. Mas vamos se tivesse uma fração. Fração 1/6 é maior ou menor que a fração 1/5? Né? Ou maior ou menor que a fração
2 sétimos, ou menor ou maior que a fração 7 segundos. Então, a coisa começa a se complicar aí. Então, toda vez que a gente quiser fazer comparações, a gente vai fazer as divisões aqui, tá certo? A gente vai pegar a fração, vai dividir e vai encontrar lá um número com vírgula. Nesse com vírgula, fica fácil de localizar aqui, tá? Lembra sempre que pode ser do negativo ou do lado positivo aí, esses valores. Problemas envolvendo frações. Aí, lá no primeiro exemplo, a sala de aula de uma turma de 7º ano é composta por 36 alunos, dentre os quais 2/6 são meninos e 4/6 são meninas. Quantos meninos e quantas meninas estudam nessa turma? Então, assim, eu sei que o inteiro total são 36 alunos. E ele faz uma divisão aí, né, desse inteiro em partes. Então, ele está representando pelas frações. 2/6, né, quer dizer, uma parte desses 36 são os meninos. E 4/6, né, a outra parte são as meninas. Só que 2/6 e 4/6 não me diz nenhum, né, fica difícil da gente identificar. Então, ele faz a conta, né, para vocês poderem resolver e encontrar, né, o valor aí da quantidade de meninos e quantidade de meninas. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira da gente fazer. Eu coloquei aqui, ó, lá no exemplo 1, que a gente tem, já colocar aqui esse aqui, ó, que a gente tem os meninos 2/6 de 36 alunos. E na quantidade aqui das meninas, a gente tem 4/6 de 36 alunos, tá? Para a gente poder fazer aí essa conta, a gente vai fazer uma multiplicação do número inteiro pela fração. E aí a gente vai representar, ó, dessa forma aqui. Então, olha só, quando a gente trabalha com o número com a fração, né, o número racional, com a fração, e a fração representa uma parte de um todo. Toda vez que a gente tiver a fração e a gente quiser saber quanto que ela representa aquele inteiro, a gente vai montar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui que eu escrevi aqui, tá? 2/3 vezes uma quantidade, ou seja, parte de uma quantidade. Na matemática, o de, o da e o do significa multiplicação. Então, eu estou multiplicando uma fração por um inteiro, tá? 2/3 de 36. Quando a multiplicação desses valores aqui, é como se eu completasse aqui, ó, vou colocar para vocês, é como se eu completasse aqui, ó, nessa são 36 aqui, o 1 embaixo. Lembra que eu falei, ó, o 36, ele é um número racional. Por quê? Porque 36 sobre 1, né, 36 dividido por 1 é o próprio 36. Então, eu posso completar com aqui embaixo, que ele continua sendo um número. Então, eu completei aqui só para a gente fazer a conta, né? Multiplicação de fração. Vou multiplicar o numerador e colocar o resultado também no numerador. Vou multiplicar aqui os denominadores e colocar o resultado no denominador. Então, ó, o 2 vezes o 36 é igual a 72. O 2 vezes o 1 é igual a 2. Tá? Então, eu estou multiplicando agora, ó, fração. 72 dividido por 2. Lembra que eu falei para vocês que a fração é uma divisão. Então, 72 dividido por... Desculpa. Aqui é 6. Eu estou falando errado aqui para vocês e vocês estão deixando eu fazer, porque eu vejo sempre trocado aqui. É 2/6, né? Então, 2 vezes 36 é 72. E 6 vezes o 1 é 6. Eu estou falando
aqui, vocês não estão me corrigindo e eu estou achando que eu estou certa aqui. Ó, vamos lá. 72 dividido por 6 é igual a 12, tá certo? E aí, quando eu tinha, ó, uma parte de um inteiro, isso representa 12 meninos. A mesma coisa, ó, a gente faz aqui embaixo com a outra parte, que são as meninas. Eu também posso pegar aqui, né, aqui nesse número aqui, e completar com o número 1 embaixo. Então, ó, vou fazer aqui, eu completo com 1 embaixo e faço as multiplicações aí das frações. Então, eu tenho 4 vezes 26, 144. O 6 vezes o 1 é igual a 6. E aí, ó, 144 dividido por 6 vai ser igual a 24 aqui. Era uma parte de um todo que representa as meninas. Então, são 24 meninas aqui. Lá na apostila, qual é a diferença da apostila? É que ele pega, né, se eu tenho 2 sextos e 4 sextos, se ele dividisse, né, vamos dizer assim, os 36 alunos em grupos, né, em 6 grupos ali. Porque se a fração embaixo é 6, quer dizer, eu tenho uma parte dividida em 6, ele estando lá, né, e dividindo, como se ele fizesse 6 grupos para poder dividir a turma. Se eu pego 36, que é o total, e divido em 6 grupos, ter 6 alunos em cada um desses grupos, tá certo? Ó, usando aqui igual, né, quando a gente aprende lá no 6º ano, se eu tenho, né, 2 partes de 6 e partes de 6, significa que ele está dividindo os 36 alunos em 6 grupos. Quando a gente divide 36 em 6 partes aqui, significa que cada uma dessas partes, eu tenho aqui, ou cada um desses grupos aqui, eu tenho 6 alunos em cada um deles. Tá certo? Essa é a explicação que está lá na apostila, tá? Então, ó, só para ficar marginho aí, ó, ele dividiu em 6 e colocou 6 alunos em cada grupo. Se eu contar todos esses xizinhos aqui, vocês vão ver que tem 36. Quando ele fala lá que os meninos vão, né, eles representam a fração 2 de 6, significa que ele vai pegar aqui 2 grupos, ó, porque são 2 no meio de 6. 2 no meio de 6, eu tenho 6 mais 6, que é igual a 12. E foi a mesma ó, que eu fiz aqui, que é igual a 12, tá? As meninas, ele já falou o quê, ó? Que são 4, né? Então, eu vou pegar esse. Vou pegar os outros 4 grupos aqui. Então, seria 12 mais o 12, que vai dar o 24, né? Igual eu tinha feito aqui nessa anterior, tá certo? Então, se a gente faz dessa forma aqui, né, já direto fazendo explicação, ou a gente faz aqui, né, por essa representação aí, dividindo todo nas partes que ele coloca para a gente lá na questão, qualquer um dos dois, a gente vai encontrar a resposta. Só lembrando, né, coloquei aqui para vocês, quando a gente vai comparar, comparar os números, né, ou localizar na reta numérica o número decimal, a gente sempre vai fazer a divisão. Então, não esqueçam isso. Quando a gente vai comparar números racionais, né, comparar as frações, vai localizar lá na reta numérica, eu sempre preciso fazer a divisão. Se eu não fizer a divisão, fica muito mais difícil e às vezes nem dá para eu poder resolver aquela questão, tá?
Então, sempre disso, isso aqui é importante, fazer a divisão. E aí, aqui de novo, eu coloquei um exemplo aí. Fração 1/5, ou seja, vai ser 1 dividido por 5, né? Que vai ser igual a 0,2. Então, eu trabalhar com 0,2 em determinadas situações, fica mais fácil, né? Eu chegar numa resolução. Ó, espero que, que a aula vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa aula, tá certo? Se vocês não tiverem mais dúvida, se tiver tudo certinho, bom final de semana para vocês. É só deixar a dúvida, que eu respondo lá para vocês, e até segunda.